Jó 38. Ai, gente, eu vou lendo, aí talvez você sentado aí fala assim: o pastor está empolgado. Eu vou lendo, aquilo vai tomando meu coração. Essa palavra veio ao meu coração, eu confesso a você, saiu lágrima dos meus olhos quando essa palavra veio ao meu coração, por causa de uma situação que aconteceu essa semana. Eu vou contar aqui, mas olha bem o texto. Depois disso, do meio fala para alguém aí, Deus vai falar com você no meio da tempestade. Fala para ela aí. Olhe para cá, não espere a tempestade passar para ouvir a voz de Deus, não. Corre para a igreja no meio da tempestade, Deus vai falar. Pegue a sua Bíblia correndo no meio da tempestade, Deus vai falar. Vai orar no meio da tempestade, que Deus vai falar. O Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Gente, eu nem sei quantas vezes eu já li isso, nem sei. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente, responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Você percebe aqui como que Deus quer que a gente o conheça? Você não sabe, Ele está dizendo: você não sabe. Você não sabe como eu criei as coisas, você não sabe. Você não consegue olhar para as coisas que eu criei, e olhando para aquilo que eu criei, imaginar no teu coração a minha grandeza, a minha sabedoria, o meu controle. Você não consegue. Você não consegue. Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Alguém pode dizer amém a palavra do Senhor? Pode? Vamos pedir a Deus que fale conosco. Vamos, curva a cabeça, fecha os olhos, ore por mim. Alguém interceda, ore por quem está do teu lado aí, pede para Deus falar, pede. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o meu coração, muito mais que empolgado, esteja com unção e com graça para pregar. Muito mais, ó Deus, que meu coração esteja assim empolgado por causa da palavra, eu tenha unção e graça para pregar a palavra, eu tenha sabedoria aqui para falar, e que as pessoas tenham ouvidos para ouvir, Senhor. Amplia o entendimento, quebra limitações da nossa mente, quebra as limitações da religiosidade na nossa mente, liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos, ó Deus, para um novo nível, liberta-nos, quebra as cadeias da nossa vida e leva-nos a uma dimensão maior. Leva-nos
Eu estou clamando em nome de Jesus. Amém. Deus quer falar com você. Essa palavra, ela tomou meu coração na segunda-feira de manhã. Aconteceu algo, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp na segunda-feira de manhã. Uma pessoa que nos assiste pela internet. Agora eu estou perguntando, como é que tinha meu celular? Agora que eu olhei e falei que mas como é que tinha meu celular, né? Alguém que assiste pela internet o nosso culto, mandou uma mensagem, 011 São Paulo, tudo, uma mensagem, um áudio, uma mãe chorando, pedindo oração pelo filho, uma situação grave. O médico tinha dado um diagnóstico grave, mas mesmo dando o diagnóstico grave, o médico falou: vamos fazer mais exames, e marcou lá o horário lá para fazer novos exames, para ver se aquilo realmente era. E aí a mãe manda um áudio pedindo oração: pastor, coloca o nome do meu filho aí em oração, pastor. E começou a pedir oração, chorando. De repente acabou o áudio, ela manda um outro áudio, gente. Esse áudio aqui me doeu demais o coração, chorei, fiquei abatido. O outro áudio, depois de todo um pedido de oração, chorando, a mãe mandou um áudio e falou: pastor, me perdoa, hoje é dia da sua folga, né? Hoje é dia da sua folga. Como se assim, eu não podia ter feito o pedido para o senhor orar hoje, porque hoje o senhor põe a havaiana, põe bermuda, os pés para cima. Eu fiquei arrasado. Eu acho que a pessoa não sabe, né? Mas segunda-feira eu venho para a igreja, toda segunda eu estou aqui na igreja trabalhando. Mas essa não é a questão é que, com muito respeito, ela acho que pensou assim: puxa, eu não podia ter feito isso. O pastor vai interromper a folga dele para orar. Aquilo me doeu tanto, eu comecei a orar pela criança. Vim para a igreja, orei. À noite, o grupo que estava aqui, nós oramos também. Orei também. Na terça de manhã, pastor, já recebeu alta. Mas que coisa, olha isso, eu não entendo nada. A Guigui é médica, talvez. O que deu na criança? Olha isso, eu nunca ouvi essas coisas, né? Foi uma bactéria. A criança teve uma hiperreação imunológica. Ou seja, o corpo da criança reagiu agressivamente à bactéria. E aí os exames alteraram todos. Foi isso. Ou seja, é um guerreiro. É um guerreiro. Ao invés de pegar uma pedra, ele pegou 5 para matar o gigante da doença. Foi aí que Deus me deu essa palavra, tomou meu coração, se você acredita dessa maneira. Palavra de hoje: a resposta de Deus. A resposta de Deus. Vamos lá, dê testemunhos aqui, testemunhos com as mãos levantadas. Quem aqui já teve resposta do céu? Fica com a mão levantada, não faz assim não, que aí é ruim. Fica com a mão levantada mesmo, dá um testemunho mesmo. Quem já teve resposta do céu? O céu, meu irmão, teve? Levanta a mão bem alta aí. Quem teve? Teve? Nem sabe quantos, né? Teve, minha irmã? Do céu, olha isso. 2 mãos, né? Yara está com as 2 mãos ali. Wesley teve, Wesley. Quantas? Olha lá. Eu queria falar sobre isso. A resposta de Deus. Que coisa maravilhosa. A gente precisava conhecer Deus melhor, gente. Nós precisamos conhecer Deus melhor.
Eu passei um período tão difícil da minha vida, tão difícil, criança, adolescente ainda, muito jovem ainda, não tinha experiência nenhuma, não tinha bagagem nenhuma, não tinha nada. Eu sofri um ataque muito forte, eu me perdi nisso, foi uma coisa muito forte que veio sobre mim, eu já contei isso aqui, e me desestabilizou de um jeito, foi uma palavra tão dura que eu recebi, eu me perdi, recém-convertido, eu me converti muito cedo, com 16 anos eu já pregava na Igreja Batista, mas eu recebi uma pancada tão forte, e eu comecei a virar dias, perguntando, por quê? Por que comigo? O que foi que eu fiz? E aí eu não dormia, à noite, durante o dia, a agitação do dia me fazia passar as horas, mas gente, a noite é terrível, à noite quando você deita na cama, aquilo vem à tona, né? Então eu comecei a lutar, e que é isso, por quê, isso deu uma semana inteira sem dormir, alguém imagina o que é isso? Uma semana sem dormir, eu acordava, eu saía da cama, minha mãe falecida dela, ela ia tomar um café, minha mãe perguntava, dormiu filho? E eu com os olhos estralados assim, sem dormir, falei, mãe, não consigo, e foi virando os dias, sem dormir. Na sexta-feira, me lembro claramente disso, na cozinha da minha mãe, uma minha Bíblia preta, capa preta, Almeida, eu abri esse capítulo 38 de Jó, e chorando sobre a Bíblia, eu li 38, 39, 40, 41 e 42, e Deus me respondeu, e eu queria então ministrar isso para você, a resposta de Deus. A história de Jó é algo assim, surreal. Se nós pegássemos aqui, eu acredito, sem exagero nenhum, pegássemos a história de todos que estão aqui, todos aqui, caberia dentro da história de Jó, todos. O que você perdeu? Cabe dentro da história de Jó, ele perdeu. O que você sofreu? Cabe dentro da história de Jó, ele sofreu. Porque ele perdeu tudo, e ele tinha muito, não é pouco não. Quando eu, por exemplo, falo que eu perdi tudo, você pode dar risada, porque eu não tinha nada, é pouco. Aí eu perdi tudo, é pouca coisa. Mas ele tinha muito, não é brincadeira não, ele tinha muito. Então quando você lê assim, os camelos, não era pouco não. As ovelhas, não era pouco não, perdeu. Os empregados, então morreram. Os filhos, não era não, morreram. Tantos homens, tantas meninas morreram. Saúde, ele foi tomado por feridas no corpo tão forte, é como se o corpo dele todo ficasse em cascas. Ele coçava o corpo com um pedaço de telha, para coçar o corpo. Por último ali, a mulher dele já irritada com tudo que ele perdeu, e ainda começa a adorar a Deus. A mulher dele fica assim no estado com ele, e fala, morre, amaldiçoa Deus e morre. Como termina esse sofrimento? Ainda tem mais essa, é aquela palavra que dá o último tiro em você, último tiro. E ele então entra num processo tão doloroso. Mas olhem bem para mim aqui, eu vim pregar algo para você. Tem uma resposta de Deus. Quem acredita aqui? Tem uma resposta. É isso que eu queria pregar. Nós temos que ser um povo. Gente, a oração, ela é uma estrada vicinal. É uma mão que vai e uma mão que vem.
Nós temos que ser um povo que, quando começar a orar, abra os ouvidos, Deus vai falar. Começou a orar, abre o coração, Deus vai responder. Se não for na hora, já pode ficar esperando. Em algum momento virá a resposta de Deus, porque Ele é um Deus fiel. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei, você é meu. Nós temos que aprender sobre isso, aprender sobre a resposta de Deus para a nossa vida. Então vamos lá, vamos às respostas. Quem sabe alguém está preparado aí? Vamos às respostas. Deus é um Deus de resposta. Por favor, só para a pessoa do lado acordar, fala alto para ela assim: Deus tem uma resposta para você. Não, fala alto, vai. Aí ela acordou, pegou, agora vai. Agora dá para a gente até terminar a pregação aqui. Mas se eu perceber que está dormindo de novo, eu falo de novo para acordar. Vamos lá, primeira resposta, vamos lá. Põe na tela aqui, vamos falar juntos, vai. 1, 2, 3. Alguém que acredita, diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode? É Ele assim, ó, ao Senhor. O Senhor manda dizer que vai passar. Vai passar. A Ele. Aleluia. Essa é uma resposta do Senhor. Você tem que se apropriar dela. Essa resposta, ela está liberada sobre a nossa vida. Irmãos, você que ora, você tem que orar crendo. Essa resposta foi liberada antes da criação do mundo sobre a sua vida. Antes. Essa resposta, ela não está nascendo aqui hoje, Sérgio, agora aqui. Já antes de você existir, essa palavra já estava liberada. Já. Olha aqui para mim. Deus não se move segundo o seu problema. Ele é eterno. O que é para Deus já foi, e o que há de ser também. Essa palavra, vocês têm que entender isso, senão vocês estão achando que eu estou jogando jargão. Isso não é jargão. Essa palavra foi liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as suas gerações. Seus filhos têm essa palavra. Vai passar. Nós temos que celebrar o Deus que nós servimos, ter uma resposta para nós. A tempestade na nossa vida vai passar. Começou, vai passar. Do mesmo jeito que veio, vai embora. Celebre isso. Isso para nós é a resposta. Aí alguém vai te perguntar, você está passando uma luta, alguma situação, aí o Renan, a Lucila, o Arthur, ou alguém aqui, vem aqui, vai cantar uma música aqui, e fala assim, vamos adorar, e aí você, talvez por não estar nessa palavra, adorar o quê? Adorar a resposta do eterno, porque a tempestade vai passar. A tempestade vai passar. Alguém vai perguntar, por que você está cantando? Eu estou cantando porque eu tenho uma palavra de Deus na minha vida. Do jeito que começou, vai terminar. E tem mais ainda, tem mais. Nossa, eu ficaria falando aqui. E eu não vou ser envergonhado, não vou ser confundido. Não vou. O Senhor está cuidando de todas as coisas na minha vida. Aleluia. Do meio da tempestade, capítulo 38, do meio da tempestade, Deus falou com ele. Por quê? Porque essa tempestade tem que parar. Jó, quando começou, sabe o que você falou? Você falou, saí assim, vou voltar assim, louvado seja Deus. Deus deu, Deus tirou. Ali ia parar a tempestade, mas você se perdeu. Você ficou confuso. Meu irmão, você já tem uma palavra, você já tem uma resposta. Comece a celebrar, pegue o tamborim de Miriam e toque ele antes que o mar abra, porque ele vai abrir. Não, a Miriam fez depois, porque ela não sabia. Nós já sabemos, o mar vai, toca antes. Por que você está tocando isso? Porque vai abrir o mar. Como é que você sabe? Deus já fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Você tem que celebrar. Tem que celebrar a palavra do Senhor, a resposta de Deus para a sua vida. Vamos lá, Salmo 30, versículo 5. Você tem que se apropriar, gente. Alguém tem que escrever. Essa aqui foi a palavra de Deus para mim hoje.
Você tem que escrever aí, olha o que Deus falou comigo hoje, que a minha tempestade vai passar, vai passar, vai passar. Celebra isso, profetiza isso, cante isso, ore isso, vai passar em nome de Jesus. Salmo 35, 30 versículo 5, a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Eu vou falar, você diz amém. Essa palavra está liberada sobre a sua vida. Céus e terras podem passar, essa palavra não passa, e não tornará para o Senhor, enquanto não concluir, não efetuar aquilo pela qual foi ordenada. E ela foi ordenada sobre a sua vida. O choro pode durar a noite inteira, mas virá na sua vida amanhã da alegria. Você crê nisso? Isso é resposta de Deus. Celebre. Nós já temos a resposta, a gente só não sabe, mas nós já temos. Quem pode dizer amém? Quem teve caixinha de promessa? Não é pecado, pode levantar a mão, não vou chamar o arrependimento. Quem teve? Deixa eu ver. Nossa, tem gente nova até com caixinha de promessa, isso é antigo. A pessoa, ela estava indo para a cozinha e falou assim: vou tirar meu horóscopo hoje. E ela... O que ela ia procurar ali? Uma resposta de Deus. O Senhor já nos deu a resposta. Vamos lá. Segundo, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Fala para a pessoa lá, viu? Fala aí. Eu já contei isso aqui, nem sei quantas vezes já. Alguém finge que é a primeira vez que eu estou contando, hein? A sopa que eu fui entregar, alguém lembra disso? Que eu fui entregar uma sopa, 2 homens de pé na porta do banco, e eu fui levar a sopa. Desci do carro, perguntei para eles na porta do banco: vocês querem uma sopa? Um virou para o outro e falou assim, olha, parece que até me ignorou na hora ali. Um virou para o outro e falou assim: eu não falei para você que Deus existe? Uma vez nós saímos para entregar sopa. O pessoal sempre ora aqui antes de sair. Sempre estou com eles aqui, orando com eles para sair para a rua. Uma vez nós oramos, gente, isso quando eu saí, já faz tempo isso, hein? Pessoal, eu nem saio hoje, o pessoal que vai. Nós oramos, e eu me lembro claramente da oração que fizemos: Senhor, aonde estiver alguém pedindo um socorro, aonde alguém estiver falando se existe um Deus no céu, Senhor, nos leve. Senhor, nos leve. Gente, que coisa de outro mundo. Sempre era o mesmo percurso. Quem lembra disso sabe como é que é. Sempre era o mesmo percurso. Atravessa a avenida ali, Getúlio Vargas, vai até a ponte lá, atravessa a ponte. Sempre o mesmo percurso, sempre. Nesse dia, nós entramos numa rua que eu não sei o nome. Ali tem um riozinho ali perto da Igreja Universal. Tem um Pão de Açúcar ali, não tem um supermercado ali? Tem uma ruazinha atrás, uma ladeira atrás, sai lá em cima no centro da cidade, uma ladeira, não sei o nome, não vou. E olha que eu fui jornaleiro nessa cidade, entreguei jornal, mas não estou lembrando o nome. Hã? Não, lá em cima é Rafael Brotero, da prefeitura, foi aquela curva lá, não é isso? É uma ladeira, quem alguém é de Guará sabe, uma ladeirona assim, fica escondida atrás. Nós fomos lá,
Nós fomos lá do nada, não sei porquê. Gente, um homem foi na Santa Casa fazer curativos no rosto, lá na testa, todo machucado, um senhor de idade, fez os curativos, ele estava cheio de curativo. Ali naquela ladeira, ele caiu, eu não sei se ele tinha tomado remédio, ele caiu ali na calçada e ficou caído. Nós passamos exatamente na hora, aquele homem estava sangrando com curativo. Nós sentamos com ele ali, demos uma sopa para ele ali, o ajudamos ali, porque Deus sabe o que está acontecendo. Nós passamos, a gente fazia ali a Praça São Benedito, não é isso? Da igreja ali, Colégio do Carmo, não é isso? A gente fazia assim e voltava. Nós fomos ali naquela pracinha, para dentro ali, tinha um homem deitado sozinho, bem vestido, uma calça, um sapato, uma camisa social, ele não estava maltrapilho não, dormindo no banquinho de concreto, ele deitado, quietinho, ele estava dormindo. Nós chegamos lá, acordamos ele devagar, Senhor, o senhor quer uma sopa? Gente, ele juntou a mão assim, chorou e disse a Deus, eu sabia que o Senhor ia mandar alguém, porque o Senhor manda dizer para você que Ele sabe o que está acontecendo. Alguém acredita nisso ou não? Essa é uma resposta de Deus faz tempo. Essa é uma resposta de Deus. Coisa mais é que a gente rotula, né? Nós rotulamos o pentecostal. Quem é pentecostal? Pentecostal faz aviãozinho. Eu sou pentecostal, não faço aviãozinho. Mas queima, hein? Queima, não é brincadeira não, queima. Eu sou pentecostal e gosto de pular, gente, aleluia. Tem pentecostal que não pula. É que para nós, assim, que essa rotulação de pentecostal, a gente quer ser apenas cheio do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Tenho uma notícia para dar para vocês, vamos chamar vocês de pentecostal, mesmo na carisma. É assim que funciona. Para nós que amamos a ação do Espírito Santo, quem ama isso? A liberdade do Espírito, quem gosta disso? Mover do Espírito Santo, quem quer isso? Ah, meu irmão, é tudo, a ação de Deus, mover de Deus, Espírito Santo, é maravilhoso, maravilhoso. Pensa numa coisa gostosa, e se alguém concordar diz amém, é quando o Espírito de Deus se manifesta e diz assim, o Senhor manda te dizer, que Ele ouviu sua oração, que Ele já está providenciando, que você fica com uma impressão tão forte de que Deus sabe tudo o que está acontecendo, porque o que nos deixa aflitos, angustiados, é que mesmo dentro de uma igreja, parece que ninguém sabe o que está acontecendo comigo, ninguém, não é possível, entrei aqui, esse Deus não fala. Tem gente que ainda ora assim, ora assim, por exemplo, vamos dizer que o Espírito de Deus aqui se manifeste, e eu comece, tal, aleluia, Deus vai falar, alguém já começa assim, ai Senhor, fala comigo, se o Senhor está aqui mesmo, se é o Senhor mesmo, para, tem gente assim, se vier alguém que começar a falar em línguas, em profecia, a pessoa já faz assim, Senhor, se é o Senhor, manda ela vir na minha direção. Gente, Deus manda te dar uma resposta, Ele sabe o que está acontecendo, às vezes não vai ser dessa maneira que você está querendo, mas Ele manda te dizer, tem uma resposta para você, Ele sabe. Salmo 139, o Senhor disse, e o salmista, ao saber dessas coisas, escreveu, tu me sondas e me conheces, sabes o meu assentar e o meu levantar. E ele ainda diz assim,
Isto para mim é maravilhoso demais. O que é maravilhoso? Saber que tu sabes tudo de mim. Se eu vou, se eu fico, o Senhor sabe tudo de mim. Tudo de mim. Isaías capítulo 40, versículo 27, 28. Nossa, deixa eu correr, nem comecei. Vamos lá. Por que então, ó Jacó, você reclama? E por que se queixa, ó Israel, dizendo: o Senhor não sabe do meu sofrimento e não atende às minhas justas reclamações? Será que você não sabe? Olha aí, ó, eu comecei a pregação falando sobre isso. Será que você não sabe? Você tem que saber. Ainda não ouviu falar que o Deus eterno, Criador de todo mundo, nunca se cansa nem perde suas forças? Ninguém é capaz de imaginar a grandeza da sua sabedoria. Fala para alguém, fala assim: Deus sabe tudo o que está acontecendo. Fala para ela aí, prega para alguém, prega aí, fala aí. Vamos lá, três, vamos lá, 1, 2, 3, todos juntos, vai. O Senhor... Isso é uma resposta de Deus. Isso é uma resposta. E aliás, isso já faz tempo que o Senhor respondeu. O Senhor tem um plano com a sua vida. Jeremias 29, 12, 14. Gente, vou andar um pouquinho mais rápido, vamos lá. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Diga amém. Deus é um Deus de resposta, a resposta de Deus. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde os espalhei. Deus tem um plano, gente. Eu levarei vocês de volta à terra de onde os tirei. Deus tem um plano. E levei como prisioneiro. Eu, o Senhor, estou falando. Deus tem um plano com a sua vida. Ter essa certeza, é Deus, pastor. Mas como é que eu posso afirmar que é Deus na situação que eu estou enfrentando? Porque Ele tem um plano com a sua vida. E é plano de paz. É um plano de paz. Pastor, que loucura é isso? Para aqueles que creem é uma loucura, meu irmão. É uma loucura. O poder de Deus para nós é uma loucura. Porque Ele tem planos. Eu me converti, eu falei assim, muito cedo, graças a Deus, na semana que eu faria 15 anos, tinha 14, na semana que eu me converti, faria 15 anos. Com 16 eu estava pregando na igreja batista, de terninho, gravata crochê, aquelas, pregando em igreja. Aí fui expulso da igreja, porque eu fui batizado no Espírito Santo. Aí eu queria ser diretor de banco, fui demitido do banco. Aí eu comprei uma fábrica de plástico, meu sócio, não fiquei nem com nome, até meu nome ele levou. Vocês acham que nesse trajeto todo que eu falei para vocês, eu sabia dessa resposta? Hoje eu sei e posso pregar para você. Deus tinha um plano com a minha vida, e o plano de Deus é muito melhor. Muito melhor. Pastor, mas teve que passar por tudo isso? Um dia estarei com Ele face a face. Se Ele permitir, vou perguntar para Ele: por que o senhor não deixou eu ser um pastor que tinha uma fábrica de plástico? Por que o senhor não deixou eu ser um pastor, diretor de banco, ganhando muito dinheiro? Por que o senhor não deixou? Por que o senhor não deixou eu ser um batista batizado com o Espírito Santo? Desculpa, isso eu não vou perguntar. Ele tem os planos dele. Isaías 43, 1. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado. Fale comigo assim: Deus tem um plano com a minha vida. Agora olhe para mim. Talvez, e eu tenho que falar como pastor, talvez
você passe por águas profundas. Agora alguém já está dizendo: já estou passando, pastor, já estou passando. Então, Deus tem um plano com a sua vida. Você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Você já perguntou por que isso? Porque Ele tem um plano. E o plano dele é que lá na frente você entenda por que que você não morreu queimado. Por que que você não morreu no acidente? Por que que naquele acidente você saiu? Por que que você está vivo e deveria estar morto? Por que que não era para você estar aqui, mas você está aqui? Porque Ele tem um plano. Você acredita nisso? É assim que uma pessoa que crê olha para trás e dá glória a Deus. Apesar de tudo que perdeu, olha para trás e fala: glória a Deus. Mas por quê? Porque Ele tem planos com a minha vida. Ele tem planos com a minha vida. Não era nem para eu estar aqui, mas Ele tem planos com a minha vida. Vamos terminar? A resposta de Deus, como obter essa resposta? Gente, era isso aqui que eu queria trabalhar com você hoje na pregação, tá bom? Então, se você pudesse ajeitar na cadeira, eu estou terminando, mas eu preciso que você se ajeite agora, aí você pegar essa palavra aqui para você, porque é muito sério. Olha, eu 41 anos que entreguei minha vida a Cristo, hoje estou aqui pregando a resposta de Deus. Tomara que você, com 2 anos, 3 anos, 4 anos que entregou a Jesus, já possa pregar isso, a resposta de Deus. Aprenda isso, fale isso aos outros, ensine aos outros, viva isso. Para isso, pastor, como é que eu vou ter essa resposta? Como é que eu sei essa resposta? Anote isso: você precisa fazer um retiro. Talvez o da Carisma você nem consiga ir mais, porque eu acho que as inscrições, eu acho. Mas você tem que fazer um retiro. Eu estou pregando aqui, talvez você pense assim, né? Que Deus é um Deus que fica gritando com aqueles microfones, com aqueles negócios. Como chama aquilo? Megafone. Acho que você pensa que Deus é igual aqueles pregadores da praça, fica gritando tal. Não, meu irmão, não é. Quem está me ouvindo? Quer ouvir Deus? Faça um retiro. Alguém está me ouvindo? Ah não, pastor, mas eu gosto mais quando o Senhor fala aí na frente, porque o Senhor grita, dá risada. Mas deixa eu falar para você, é pouco. Deus quer falar mais com você. Deus quer te responder coisas grandes, firmes, que você não sabe. E nem eu. E não coloque esse peso em mim, que eu tenho que buscar coisas grandes e firmes para trazer para você. Não ponha esse peso em mim. Faça um retiro. Tire um dia, tire um momento, faça um jejum, se tranque, se isole, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Alguém já fez isso? Levante a mão, quem já fez? Não tem que fazer, Luizinho? Tem que fazer. Uma pessoa, vou falar nome aqui só para não, precisava de um dinheiro muito alto por causa de uma campanha missionária que ia fazer, e já na semana do evento deu tudo errado, ia ter que desfazer, ia ter que cancelar, uma situação embaraçosa demais, depois não ia ter outro dia para fazer, não ia conseguir, ficou triste. Ele entrou na igreja, foi para a sala dele, igual tem a minha sala ali,
É como se eu falasse para a Branca, que trabalha aqui comigo, falasse: Branca, não deixa ninguém subir. Não deixa ninguém subir, eu quero ficar só. Não quero atender telefone. Ele falou para a secretária dele, falou: não quero. Ele chegou na sala dele e deitou no chão. Alguém já orou com o rosto no chão? Aqui, só para ver se eu não estou... não é coisa de maluco, não, é coisa de crente. Pôs o rosto no chão e ficou falando com Deus. Assim, gente, sem brincadeira, não deu 10 minutos, a mulher bateu na porta da sala. Imagina o nervo dele, a raiva, que ele queria ficar só. Não deu 10 minutos. E ele não atendeu, e batendo na porta. Ele levantou do chão, abriu a porta, a secretária falou: fulano está no telefone e diz que precisa falar com você urgente. Ele falou: não vou atender. Eu preciso. Ela falou assim: o senhor deveria atender. Contrariado, ele pegou o telefone. A pessoa do outro lado chorando, um empresário chorando, disse: Deus falou comigo aqui, agora, e disse que eu tenho que fazer isso. Estou mandando um depósito num valor tal que Deus me falou o valor, e disse que esse valor é para a obra dele. Pagava toda a campanha. Alguém está me ouvindo? Sabe quando Deus vai responder? Quando você se retirar para ouvir Deus falar. Tranque a porta, fique com o rosto no chão, joelho no chão. Deus já está providenciando a resposta. Fala para alguém do lado assim: Deus já está com a resposta. Fala aí. Vai se retirar, vai ficar quieto num canto. A Bíblia diz que Jesus se retirava para orar. Ele podia falar assim: Pedro, você consegue ficar calado meia hora? Você promete, você fica mudo meia hora, você consegue, Pedro, pelo amor de Deus? Ele podia falar para os discípulos dele: gente, se eu for ali, vocês deixam eu ir em paz? Mas não é isso. Ele se retirava para um lugar solitário, sozinho, para ouvir a vontade do Pai. Eu estou te levando hoje, pela pregação da palavra, a um nível de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus se ouve num lugar secreto. Alguém anota isso? Você deveria anotar. A voz de Deus se ouve num lugar secreto. Não é em qualquer lugar. Jó 37, 14 e 15. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Nós estamos um capítulo antes do 38. Se a gente pudesse colocar em ordem cronológica, é como se fosse assim: ontem, por favor, é como se fosse ontem, olha o que falou, olha o que falaram para ele ontem. Jó, pare um instante, aquieta teu coração, escute, pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Capítulo 38, vai lá, Deus responde exatamente isso aqui: sou eu que conheço o caminho do raio, sou eu, o Senhor. Mateus 14, 23. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Gênesis 32, 23 e 24. Depois de levá-los para outra margem,
fez passar todos os seus bens. Com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Resposta de Deus: você precisa fazer um retiro. Precisa. Vamos lá. Resposta de Deus: você precisa orar. Oração. Jeremias 33:3, fale comigo. Fale comigo. Oração, repete comigo, vai. Oração é falar com Deus. De novo, oração é falar com Deus. Quantas pessoas ainda não receberam a resposta de Deus, porque ainda não falaram com Deus a respeito disso? Falaram com todo mundo, está todo mundo sabendo, mas quem tem a resposta certa é o Senhor. 3, meditar na palavra. A resposta de Deus vem depois de um tempo de meditar na palavra. Jeremias 15:16. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Tua palavra, meditei na tua palavra. A resposta de Deus está na palavra. Anote isso, anote. A resposta de Deus está na palavra. Eu fiquei todos aqueles dias sem dormir, até que eu peguei minha Bíblia preta, de capa preta, fui para a sala, abri a Bíblia na cozinha. Jó capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, 41, 42. Capítulo 38: cinge os teus lombos como homem, e eu falarei e tu me responderás. Onde estava você quando eu criei o mundo? Diga-me se você sabe. Acaso deste ordens ao dia para que nascesse? Sabes tu quantas estrelas há? Eu chamo todas pelo nome. Jó capítulo 42. Põe a mão na minha boca, porque falei do que não sabia. Eu te conhecia por ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Palavra. Naquela manhã, sexta-feira, chorando em cima da Bíblia, Deus me deu a resposta. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei. Eu estava lá quando falaram aquilo para você. Eu vi. Mas sou eu que estou cuidando de tudo. 4, ter certeza de que Deus responde. Quem aqui tem certeza da resposta de Deus aí? Salmo 5, versículo 3. De manhã ouves a minha voz. Olha a oração, ó. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração e espero a tua resposta. Isso é coisa de gente que tem certeza. Como é que você faz? Pela manhã, eu falo com ele, e depois eu espero a resposta dele. Mas como é que você fala isso? Eu tenho certeza. O meu Deus responde. O meu Deus responde. Muito interessante, quem já leu quando Elias faz aquela prova de fogo com os profetas, 850 profetas, e Elias deixa eles. Vamos lá, gente. O Deus que responder é o Deus verdadeiro. E é muito interessante porque eles colocavam
no altar azeite. Era escondido, ficava alguém colocava. Aí quando todo o povo entrava em transe tal, alguém ia lá escondidinho e tacava o fogo no azeite. Aí o povo ia delírio, né? Aí sacrificavam os filhos no fogo para Baal. Nesse dia ninguém tacou fogo. Aí Elias mandou pôr água. Põe água. Alguém falou assim: como assim água? Põe água. Pode pôr mais água. Põe mais água. Vocês vão ver que Deus não precisa disso, porque Ele responde. Depois de muita água, o touro cortado em pedaços, desceu fogo do céu, queimou o touro, queimou a rocha e lambeu a água todinha evaporou. Quem sabia disso, dessa história que eu estou te contando, se prostrou no chão porque disse assim: esse Deus é verdadeiro, porque Ele responde. E aí diziam: só o Senhor é? Tenho certeza agora. Por quê? Porque Ele responde. Você tem que ter essa certeza. Deus é Deus, porque Ele responde. Ele responde. E eu termino por último, e eu queria terminar com isso. Resposta de Deus, gente, vem depois de um clamor. Clamor não é só grito, não é só o gritar. Clamor é uma postura de olhar para cima, levantar a cabeça para cima, deixando claro: não é aqui que eu estou falando, eu estou falando lá. Clama a mim, levanta a cabeça, não é o inferno que você clama ao céu. Não é a terra que você clama ao céu. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Levanta a cabeça, olha para o alto e clame e fale. Não é o grito, é a postura, para deixar claro com quem você está falando. Porque diz o Senhor: antes que clamem a mim, eu responderei. Por causa da postura, você está deixando claro. Se alguém passar e eu falar: que foi? Você vai dizer: estou falando com Ele. Estou falando com Ele. Salmo 5:3, eu falei bem cedinho: clamo ao Senhor. Bem cedinho eu falo com Ele. De manhã eu faço a minha oração e já espero a resposta. Eu clamo a Ele, é assim que eu faço. 1 Reis 17:22. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. Olhe para mim. Essa mulher falou para Elias: eu não pedi para você não fazer promessas falsas para mim. Meu filho está morto. Eu pedi para você não me enganar. Meu filho está morto. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e o espírito do menino voltou, e ele viveu de novo. A resposta vem após um clamor. Na história, a igreja já clamou, e Deus já interferiu na terra, por causa do clamor de um povo. Uma mãe já clamou ao Senhor, Deus já respondeu. Uma família já clamou ao Senhor, Deus já respondeu. A igreja já clamou ao Senhor, Deus respondeu. Sempre que houver um clamor, o céu não se cala. Alguém acredita nisso? O céu não fica em silêncio. Sempre que tiver um clamor, o Senhor vai responder. Fica de pé.